alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre orçamento e roteiro, né? A aula acabou ficando um pouquinho extensa e eu dividi ela em duas partes, né? Acabou tendo a parte 1 e a parte 2, que eu falei de orçamento e roteiro. Então, o orçamento bem estruturado, assim como o cronograma bem organizado e um roteiro bem elaborado, ajudam a prevenir problemas durante a produção e otimizam o nosso tempo. Então, basicamente é isso, a gente faz esse planejamento, a gente faz um roteiro, tem um orçamento, faz um cronograma, tem toda uma organização para a gente conseguir minimizar, né, os problemas. É claro que eles acabam ocorrendo, mas é importante a gente tentar minimizar. Quanto menos problema acontecer durante a nossa produção, durante a nossa gravação de vídeo, melhor. Então isso acaba otimizando o nosso tempo. E também, se a gente já tem tudo planejado, o que a gente vai fazer, né, até deu exemplo na aula anterior falando sobre roteiro, a gente faz o roteiro e depois imagina, depois de passar pela edição, depois de a gente colocar todos os detalhes que a gente queria colocar na edição, como ele vai ficar. Então a gente tem uma noção de como a gente deve gravar, de como a gente deve fazer, qual ângulo usar, e tudo que a gente já aprendeu até agora, né? Para na hora da gente fazer a edição ficar muito mais fácil, tá? Então isso também ajuda a otimizar o nosso tempo. Pesquisar e fazer cotações é essencial para um orçamento de sucesso. Então, também falei bastante sobre isso, né? Da gente pesquisar, ver direitinho se é aquele equipamento, aquela determinada coisa que a gente quer, né? Então, saber direitinho o que a gente vai precisar, saber valores e fazer comparativo. Foi como eu falei, se a gente comprar, por exemplo, online, né? Pela internet, e aquela, por exemplo, um ring light custa R$50, mas o frete para entregar na minha residência é R$30. E aí eu encontrei um outro ring light por R$60, só que não tem frete. Então ele acaba sendo mais barato, né? O que era 50, com frete vai para 80, e o que tem frete grátis, né, é o mais caro, é R$60 só o ring light, mas ele não tem a cobrança do frete. Então ele fica só R$60, tá? Foi o exemplo que eu falei, então é importante olhar isso também, que às vezes a gente vê o preço ali super barato, fica super empolgado. Quando a gente vai ver, cobra um valor de frete, às vezes esse valor de frete, às vezes não é nem muito alto, né? Mas vamos supor, se fosse R$10, né? O ring light é 50 e R$10 de frete. E a gente encontrou um outro por 60, vai dar ali mais ou menos a mesma coisa, né? Mas se é um pouquinho mais caro, aí já tem essa diferença no valor do frete. A gente vê qual loja é mais confiável, ou vê em quanto tempo vai entregar, né? São todos esses detalhes que a gente tem que avaliar, tá? Um roteiro caprichado e personalizado fazem toda a diferença. Então, falamos bastante também sobre o roteiro, falei ali da especificação, da gente deixar a parte para improviso, que quando a gente tem as partes de improviso, a gente consegue mostrar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre a gente, né? Mostrar um pouquinho mais sobre a nossa personalidade, e isso faz com que o público, né, com que os nossos inscritos se identifiquem com a gente, tá? Então, é super importante ter um roteiro que seja, né, a nossa cara, que tenha nosso estilo, e deixar uma parte desse roteiro com pedaços para a gente improvisar, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, sobre a gente, ter o nosso momento de improviso, tá? E nós continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje nós vamos falar de tipos de microfone. Eu já tinha falado, né, que haveria essa aula falando um pouquinho mais sobre microfone, eu acabei não me aprofundando nas aulas anteriores, até porque, né, já estava no planejamento para falar com vocês sobre os tipos de microfone e tentar aprofundar um pouquinho mais, tá? Por mais que não existe exatamente um certo ou errado, aqui a gente vai entender um pouquinho mais e ver qual que vai ser melhor para o seu estilo de vídeo que você está pretendendo gravar, tá? Então, relembrando a aula de sonorização. Sonorização é o reforço de som para que um evento dependente da produção de som, como uma palestra ou uma apresentação musical. Então, a gente viu um pouquinho sobre isso na aula de sonorização, existem esses dois estilos, né? A sonorização, que é colocar várias caixas de som, né, em locais diferentes ou em locais adequados, para que várias pessoas consigam ouvir, né? Por exemplo, uma palestra ou uma apresentação musical. A gente sabe que se tem uma sala, por exemplo, com 100 pessoas ou mais, né, já tem um pouco mais de pessoas, uma pessoa talvez sem um microfone, sem caixa de som, todas as pessoas que estão ali naquela sala, dependendo da acústica, não vão ouvir bem. Ou né, se tiver bem mais de 100, ou por exemplo, uma apresentação musical com 500 pessoas. Dependendo se é um local aberto, não tem como ouvir, né, os instrumentos,
ou até mesmo ter uma sala com uma acústica boa, pode ser que não seja a melhor forma. Então, a sonorização também é referente a isso, de dispor, né, aparelhos eletrônicos, caixas de som, para melhorar essa produção sonora, tá? A sonorização é parte fundamental de um filme, mesmo antes do cinema falado. Então, a gente falou um pouquinho também sobre o cinema mudo. Antes de existir as falas, né, no cinema mudo, tinha ali as legendas e também a música, né, que trazia enredo e contexto para aqueles filmes. Então, esse é outro estilo de sonorização, né, que a sonorização traz sentido para as cenas do filme. Aí eu até dei alguns exemplos, né? Filme de terror, filme de ação, tem aquela música que faz a gente realmente entrar, né, na história e traz sentido e contexto para aquele momento daquela cena, tá? O som do filme inclui música, diálogo, efeitos sonoros, som ambiente e soundtracks. Né, a gente falou um pouquinho sobre isso também na aula anterior, então só relembrando, né, como a gente vai falar de microfone, não está tão ligado com isso, mas a partir do microfone, né, aparece uma música ambiente que tenha no lugar, ou diálogo, ou coisas do gênero, tá? Então música, acho que não tem segredo, eu não preciso explicar novamente, são as músicas que compõem o filme, né, a trilha sonora daquele filme, aí eu dei até o exemplo na aula de sonorização, falei do Titanic, quando eu falo Titanic, todo mundo já lembra especificamente de uma música, então aquela música ficou vinculada, ficou marcada juntamente com o filme, tá? Então ela é importante que ela traz contexto para aquele filme e às vezes fica essa marca, basicamente história, né? Titanic, acho que todo mundo conhece o filme que eu estou falando e conhecem a música também. Os diálogos, e aí a gente entra um pouquinho mais de microfone, né? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas né, a gente sabe que sonorização tem o diálogo, tem os efeitos sonoros, que é quando não existe aquele determinado som, e por meio de edição a gente coloca. Existem os sons ambiente, né? Som ambiente, que dependendo de cada local, vai ter o seu som específico, né? Barulhos que a gente encontra de som ambiente em uma casa é diferente de uma floresta, de uma praia. Cada lugar determinado tem o seu estilo de som ambiente, também a gente consegue fazer isso por meio de efeitos, né, sonoros. Então, som ambiente é algo específico, né, de cada lugar, mas também a gente consegue fazer isso por meio de edição de som, tá? E os soundtracks, que eu não sei até hoje se a minha pronúncia está correta ou se está boa, mas eu sei que vocês já entenderam, que ele é quando junta todas essas faixas de áudio, né, a música, o diálogo e efeitos sonoros ou som ambiente, e faz uma única faixa, né, uma única faixa de áudio que contém todas essas outras, que geralmente quando a gente vê o filme, né, já está ali finalizado, a gente já vê essa faixa, que ela, né, que a gente chama de faixa composta, é uma faixa completa com todos os áudios, né, a música, diálogos e os efeitos sonoros, tá? Acho que também não tem muito segredo, mas era só para dar uma recapitulada, tá? E agora indo para nossa aula. Importância de conhecer os tipos de microfone. Então, existem diversos modelos de microfones no mercado e se você já parou para escolher algum, provavelmente percebeu que não é uma tarefa fácil se decidir por algum. Então, é difícil a gente escolher, né? Porque existem várias opções, né? Principalmente quando a gente não entende muito, aparecem várias opções. E aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês, né? Tentar trazer um pouquinho mais de clareza para vocês entenderem e saber qual é o estilo de microfone que vai ser melhor, né? Se vocês resolverem comprar um microfone, que foi como eu falei na aula anterior, eu super indico comprar porque é bacana. E aí ver qual estilo de microfone faz mais sentido para vocês, de acordo com o estilo de gravação que vocês vão fazer, tá? Então, entretanto, se souber quais os principais tipos de microfone e seus modelos de captação, a compra ficará mais simples. Então, essa é a minha ideia, né? Se você não tem nenhum e está pretendendo comprar, aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre os microfones e os modos de captação, que aí isso vai fazer um pouquinho mais de sentido, e aí você vai conseguir escolher o melhor modelo que faça sentido para vocês, tá? Mesmo que existam microfones mais adequados para determinada atividade ou função, não quer dizer que seja errado utilizá-lo, né, para outras. Então, por exemplo, o microfone lapela, eu sempre vou trazer ele como exemplo, porque é o estilo que eu uso, acho que vocês conseguem ver, hoje eu tentei até deixar ele um pouquinho mais para cima, né, eu tô com a roupa preta, então ele fica um pouquinho camuflado, então não dá para ver tão bem assim, mas ele é bem interessante para esse estilo, por exemplo, de vídeo que eu estou fazendo, que eu quero principalmente focar, né, na minha voz. Ele tem essa espuminha que ajuda a reduzir os ruídos, né? Que a ideia não é aparecer esses ruídos, mas acabam aparecendo, mas tá tudo bem, né?
que é a aula, não tem problema sair esses ruídos, diferente de, por exemplo, o cinema, mas eu posso utilizar esse microfone para outros estilos de gravações, não é porque ele é lapela, hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Não é porque é para esta função que eu não posso usá-la para outra. A gente pode usar, mas a gente tem que entender porque pode ser que dependendo do estilo do microfone que a gente vai usar para determinada situação, tenha mais barulho, tenha mais ruído, ou não seja tão fácil de utilizar. E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês, tá? Mas se, por exemplo, eventualmente já tem algum microfone, a gente consegue sim utilizar, porque, né, no geral, a função do microfone é fazer com que o áudio fique um pouco melhor, né? Então, a gente já utilizando algum microfone, não usando somente, por exemplo, quem estiver gravando pelo celular, a captação de áudio do celular é diferente da captação do microfone. Então, com certeza o microfone vai ser melhor do que a captação de áudio somente pelo celular, tá? Então, independente de qual seja, já vai ser um pouco melhor, tá? Tendo isso em mente, é importante que se saiba quais os tipos de microfone e seus diferentes modos de captação. Então, eu vou explicar mais para frente isso para vocês. Tipos de microfone. Os principais e mais comuns tipos de microfone que encontramos no mercado são os microfones dinâmicos, condensadores de diafragma grande, condensadores de diafragma pequeno e microfones de fita. Então, esses são os mais comuns, né, que a gente consegue encontrar. E eu vou explicar um a um para vocês. Então, microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos são um dos tipos mais comuns, duráveis e baratos. Eles conseguem entregar um som muito bom, dependendo da fonte da gravação. Então, tem essa questão que, dependendo de qual é a fonte, né, da gravação, ele consegue entregar um resultado bem satisfatório, ele consegue ser bem interessante, tá? Através de uma bobina de indução móvel suspensa dentro de um campo magnético de um ímã. Os microfones dinâmicos funcionam como se fosse um alto-falante de um fone de ouvido, mas ao contrário. Então ele funciona como se fosse um alto-falante de microfone, mas ele é ao contrário, porque ele vai captar o som, tá? Então ele vai ter uma boa captação e ele, como eu falei mesmo, é o mais comum de encontrar. Ele tem uma boa durabilidade, então ele acaba sendo um pouquinho mais resistente e também ele tem um preço melhor, então ele acaba tendo um custo-benefício interessante, além de ser bom, tá? Ser intermediário razoável, ser um bom estilo de microfone. É claro que aqui a gente já está falando de microfones mais elaborados, tá? Não são microfones tão simples, né? E aí, é claro, vai depender do que você está procurando. Se você procurar algo mais elaborado, um pouquinho mais simples, mais caro, mais barato, né? Dependendo se você não tem nenhum e está iniciando agora no YouTube, vai depender muito da sua necessidade, mas eu vou explicando num grande geral e aí vocês vão vendo o que faz sentido ou não para vocês, tá? Então, este tipo de microfone costuma responder bem a transientes e consegue lidar com mais facilidade com os altos níveis de SPL, que é pressão sonora. Isso torna os dinâmicos ideais para bateria e guitarra. Então, por exemplo, se você vai gravar vídeos, né, como eu tinha até dado exemplo, sabe tocar violão e quer ensinar, né, sabe tocar bateria, guitarra, e vai ensinar, esse estilo de microfone pode ser que seja mais interessante pelo fato dele ter essa percepção melhor com a pressão sonora, tá? Como ele consegue captar melhor esses, que a gente sabe que é bem mais alto, né? Um som diferente de bateria, música no geral, tá? Instrumentos musicais, num grande geral, é diferente da nossa fala, né? Da nossa forma de falar é diferente, então a captação também vai ser diferente, né? Os barulhos são diferentes da fala e de instrumentos musicais, principalmente bateria e guitarra, que a gente sabe que tem de ter um som diferente, um som mais alto, tá? Então, tem essas particularidades e diferenças, e aqui eu vou, né, explicando, aí vocês veem, faz sentido, não faz sentido, é legal, não é, tá? E também, como eu sempre falo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, então acho que aquele estilo de microfone é interessante para mim. Vou pesquisar um pouquinho mais. E aí ver pessoas utilizando, contando a experiência, porque aqui eu estou falando de vários microfones e eu não tenho a grande maioria deles. Então, talvez eu não saiba falar com tanta propriedade quanto uma pessoa que tem. Então, ver um estilo específico, às vezes uma marca específica, quer fazer um comparativo, o YouTube está cheio de vídeos de comparativos de várias coisas. Foi como eu falei, o YouTube é amplo, é extremamente amplo, né, em conteúdos. Então, a gente consegue encontrar pessoas falando sobre ou com comparativos sobre determinadas coisas, tá?
E aqui eu trouxe uma imagem meramente ilustrativa, roubada da internet, né? Só para vocês entenderem o estilo que são os microfones dinâmicos. Então, são microfones mais comuns, provavelmente vocês já até viram, tá? Então, é mais ou menos esse estilo de microfone, o microfone dinâmico, tá? Microfones condensadores de diafragma grande. Eles possuem uma estrutura robusta, elegante e é comum vê-los em boa parte das gravações profissionais feitas em estúdios. Então, esse aqui a gente já percebe que ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Através da utilização de uma capacitor, né, de um capacitor, os microfones condensadores de diafragma grande, quase um trava-língua para mim, converte as vibrações produzidas pelos instrumentos musicais e vozes em corrente elétrica, tá? Então, esse tipo de microfone faz essa condensação e transforma, né, as vibrações de música ou vozes em corrente elétrica, tá? Entretanto, para um microfone deste tipo, que utiliza uma conexão VPR, é necessário uma interface de áudio de 48 watts para converter o sinal analógico, né, as ondas sonoras, em elétrico, através do ADC, e aplicá-lo antes de transmitir para o computador. Então, ele tem essa necessidade, já como a gente fala, como eu citei mesmo, ele é um uso um pouquinho mais profissional, vamos dizer assim, então ele tem algumas frescurinhas a mais, ele é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais complicado. E aí foi como eu falei, às vezes a gente está iniciando no YouTube, a gente não precisa dessa super produção, não precisa de tudo isso, né? Um microfone mais simples vai atender a gente, vai reduzir ruído, vai ter uma captação melhor do nosso áudio, para o nosso áudio ficar mais interessante do que a captação da câmera, né? E às vezes a gente não precisa de tudo isso, mas é que eu estou explicando, porque caso você queira algo mais elaborado, você já vai saber, já vai entender e já vai se direcionar para o que você precisa, tá? Os microfones condensadores de diafragma grande são consideravelmente mais sensíveis que os microfones dinâmicos ou de fita. Então, né, eles são sensíveis em questão de captura de áudio, tá? Devido à alta sensibilidade, esse tipo de microfone é ideal para vozes, pois eles ajudam a criar um som cheio, mais dinâmico. Por mais que o nome do outro microfone que é dinâmico, né, esse que deixa, como ele é muito sensível, o barulho, como eu tinha exemplificado, de guitarras e baterias, a gente sabe que é diferente da sonorização, né, do som da nossa voz. Então, como ele é mais sensível, ele é mais indicado para vozes, que a gente sabe que vai ser melhor para esse estilo de microfone mais sensível, tá? E ele dá um efeito bem legal na voz, porque ele já capta melhor os detalhes, né, da voz normal, né, da voz, sem ser da música, tá? Embora os microfones condensadores de diafragma grande, eu dou bastante ênfase no grande porque a gente tem um pequeno, tá? Também conhecidos como LDC, sejam indicados para vozes, é possível utilizá-lo em diversas situações. Geralmente, este tipo de microfone oferece vários modos de captação, permitindo que se adaptem a diferentes cenários de gravação. Então, a vantagem também, né, como ele é um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais elaborado, ele também consegue ter alterações de captação. Então, isso é muito bacana. Por mais que ele é focado, pelo fato de ser mais sensível, ser focado em vozes, a gente também consegue utilizar ele em outros contextos, tá? Porque, como eu falei, não existe uma regra, né? A gente consegue usar microfone, a função dele é captar áudio, né? Claro que são específicos, mas a gente pode usar eles no geral, tá? Então, não precisa sair comprando vários microfones, um para cada situação. É só ver o que mais se encaixa no que você vai gravar, na grande maioria das vezes, e a gente consegue utilizar esse mesmo microfone para uma situação diferente, tá? Mas aí, saber qual é o seu foco. Ah, não, eu vou gravar instrumentos porque eu faço aulas, né? Faço videoaulas ensinando a tocar instrumento. Então, talvez faça um pouquinho mais sentido um microfone que não seja tão sensível. Ah, não, eu não toco instrumento, não vai ter música, só vai ser eu falando. Então, tudo bem, um microfone mais sensível que tenha foco nas vozes, tá? E aqui a nossa imagem meramente ilustrativa, né, dos nossos microfones condensadores de diafragma grande. É mais ou menos nesse estilo aí, né? Parece aqueles microfones quando a gente usa para cantar, coisa assim do gênero, tá? E os microfones condensadores de diafragma pequeno. São a versão miniaturizada dos condensadores de diafragma grande. Então, é basicamente parecido com o grande, só que ele é pequeno, ele é uma miniatura, tá? Que aí é o LDC, CES, né, que seria o anterior que eu expliquei. Eles são muito bons para
realizar captação de sons estéreos realistas, além de gravar bem o som de instrumentos acústicos. Então é um pouquinho diferente, ele já é bom para gravar instrumentos acústicos, ok? Este tipo de microfone é comumente visto em gravações de música clássica. Então a gente vê esse estilo de microfone sendo gravado, por exemplo, em música clássica. Utilizando um diafragma pequeno para a captação, os microfones condensadores de diafragma pequeno, também chamados de SDCs, têm boa resposta a transientes agudos estendidos e captação de som consistente. Então ele já tem um estilo mais diferente, é realmente diferente do outro, por mais que ele é menor, pelo fato dele ser menor, ele capta de uma forma diferente, então ele pode ser usado, né, para músicas acústicas ou música clássica, que a gente sabe que é diferente, por exemplo, né, da bateria e da guitarra, como eu tinha explicado lá no início do vídeo, tá? Então, por isso que eu tô falando, cada um tem um estilo, então dependendo do que você quer, que você já vai ter um norte. Por exemplo, esse estilo parece que se encaixa no estilo de vídeo que eu vou fazer, então acho que eu vou comprar um desse. Aí você vai, pesquisa um pouco mais para saber se realmente esse vai ser o melhor, se esse vai fazer sentido, mas aí você já vai conhecer num sentido amplo, bem geral, né, um pouquinho de cada microfone, e aí que você achar que faz sentido para você, você pesquisa um pouquinho mais, tá? E aqui seria o exemplo deles, eles são realmente menorzinhos, né, porque eles têm um foco diferenciado, e seria esse modelo, a nossa imagem meramente ilustrativa, tá? Microfones de fita. Uma das primeiras tecnologias que surgiram quando o microfone foi criada. Os microfones de fita tiveram o seu auge na época em que transmissões de rádio eram populares. Então, esses microfones de fita são os mais antigos, né? Foi quando se iniciou a usar os microfones, e eles eram bastante utilizados em programas de rádio, tá? Quando eu trouxer as imagens, eu acho que vocês vão ver, vai ter uma referência, tá? Os primeiros designs desse tipo de microfone eram extremamente frágeis. Dependendo da forma como se manuseava eles, a fita se rompia. Então, ele já é um estilo talvez hoje em dia não faça tanto sentido pra gente, né? Ele é um pouco mais frágil. Hoje em dia a tecnologia evoluiu, então ele não é tão frágil, tá? Mas ele é focado por exemplo, né, como eu falei, transmissões de rádio. Então, talvez não se encaixe na grande maioria do caso de vocês, tá? Através de uma fita ultrafina suspensa entre os polos de um ímã, os microfones de fita captam os sons e transmitem o sinal. Este tipo de microfone não lida bem com níveis altos de SPL, né, pressão sonora. Então, por exemplo, diferente do dinâmico, ele não se dá muito bem com essa pressão sonora. Então, esses sons mais extremos, ele não se dá tão bem, tá? Mas o som produzido por eles chama a atenção por serem capazes de produzirem uma tonalidade mais quente, tirando sons muito agudos e ásperos. Então ele deixa, por exemplo, as vozes vai ficar muito mais gostosa, vamos dizer assim, de se ouvir neles, né? Até porque, né, se eles foram utilizados inicialmente ali para o rádio, a gente sabe que a voz de quem fala no rádio é uma voz diferenciada, então talvez faça mais sentido por isso. Então, não se dá tão bem, né, com a pressão sonora, então tons, né, graves, agudos muito fortes, não vai ser bom, mas ele consegue tirar o muito agudo e deixa uma voz mais interessante, deixa o som melhor, tá? Não sei se eu consegui explicar direito, mas acho que deu mais ou menos para entender. Além disso, é interessante notar que os microfones de fita respondem muito bem à equalização. Então, eles têm uma equalização muito boa. Embora os microfones de fita produzidos hoje em dia não sejam tão frágeis quanto os primeiros que foram desenvolvidos, devido à tecnologia utilizada, eles ainda apresentam uma certa fragilidade. Então, entre todos os microfones que eu falei, ele ainda é o mais sensível. Por mais que ele evoluiu bastante, ele é menos sensível do que antigamente, né, do que os primeiros que foram lançados, ele ainda assim é um dos microfones mais sensíveis, tá? Então precisa de ter um pouquinho mais de cuidado na hora de manuseá-lo. E aqui está o dito cujo. Esse terceiro, né, acredito que é o terceiro, ele lembra bastante quando a gente vê, por exemplo, imagens antigas, né, de rádio, pessoas
falando no rádio, a gente, pelo menos eu, quando vi, já logo lembrei, né? Esse terceiro, que é mais redondinho, achatadinho, lembra um pouquinho mais aqueles microfones que a gente realmente vê em rádio, tá? Então, trouxe só para dar uma ilustrada, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Modos de captação. Existem diversos modos de captação presentes nos microfones. Através deles, é possível aumentar ou diminuir a captação de um som no ambiente. Então, né, existem vários estilos de microfone com captações diferentes, de acordo com cada estilo de captação, serve para alguma coisa específica, tá? Aí eu vou exemplificar um pouquinho mais. Aí são eles: o onidirecional, cardioide, hipercardioide, supercardioide, lobar e bidirecional, tá? Então são esses 6, eu vou explicando um por um para vocês. Então, o onidirecional, ideal para entrevistas, né, assuntos em movimento. Então, quando é uma pessoa que está andando e falando, geralmente acontece isso em entrevistas, tá? O modo onidirecional em microfones é utilizado para gravar o áudio em todas as direções. Essa forma de captação geralmente é utilizada para gravar sons que não possibilitam um controle preciso devido ao ambiente que o microfone está posicionado. Por exemplo, uma conferência em imprensa. Então, né, a gente sabe que conferência de imprensa tem um monte de gente ou está em movimento, então ele capta vários sons, tá? Por isso que tem esse nome também, tá? Embora seja barulhento, né, capta diversos sons com facilidade, então ele tem uma captação ampla, então ele consegue captar vários barulhos ao mesmo tempo, tá? A gente vai ver outros que tem, né, direções específicas, aqui eu vou explicando. Então esse tem essa particularidade que acaba tendo um pouquinho mais de ruído, um pouquinho mais de barulho, porque ele tem uma captação ampla, ele acaba captando vários sons ao mesmo tempo, tá? O modo unidirecional é flexível e é interessante utilizá-lo como um complemento durante a gravação. Então, ele pode ser complementar, né, utilizar mais de um microfone. Claro que a gente fala aqui, às vezes, de um nível mais profissional, a gente não precisa querer ter um monte de câmeras, um monte de microfones, né? Foi como eu falei, a gente inicia da forma que a gente consegue, da forma que dá, e depois a gente vai se especializando, comprando microfones mais elaborados, ou talvez mais de um microfone, mais de uma câmera, mais de uma ring light, e assim a gente vai evoluindo, tá? Essa forma de captação é principalmente utilizada por microfones de lapela, que geralmente são presos na roupa da pessoa para captar o som mais próximo possível. Então, um ótimo exemplo é o microfone de lapela, que eu já falei para vocês. Então, esse daqui ele capta, né? Eu já até mostrei para vocês mais ou menos como que ele é sem a espuminha. Ele capta vários sons, né? Todos os sons, e por isso que ele usa essa espuminha para diminuir o ruído. Como ele é muito barulhento, como ele capta bem vários sons, não somente da minha voz, ele acaba não sendo direcionado. Ele capta vários sons, então ele tem essa espuminha para reduzir ruído. Porém, a vantagem, né, desse estilo é que ele consegue me captar muito bem. Como ele fica próximo, né, eu deixo ele aqui, então ele fica basicamente um palmo de distância, né, da minha boca, ele consegue captar bastante o som da minha voz, ele consegue captar bem esse som. E claro, quando tem barulhos externos, ele aparenta, né, aparece o som, mas ele acaba aparecendo mais baixo, principalmente se esse som está um pouquinho mais distante dele ou distante de mim, então ele ajuda a não interferir. Sons externos mais longe, né, ele quase não aparece. Se é mais próximo, por exemplo, uma palma que foi bem próxima, acredito que vocês tenham ouvido bem, mas já um pouquinho, né, que seja mais longe, ele diminui esse ruído. Ou eu já fiz o teste também, pessoas próximas fazem algum barulho, mas está na distância mais ou menos de 1 metro, não é tão longe, né, de mim. Dependendo se não é um barulho mais alto, ele não capta, né, justamente por conta dessa espuminha que ajuda na redução de ruído, tá? Então, ele é bem elaborado propositalmente, por mais que ele capta bem, né, ele cumpre o seu propósito, tá? E aqui é também uma imagem meramente ilustrativa de como é a captação. Então, ele é uma captação total, por isso que ele acaba ouvindo vários barulhos, tá? Só para tentar exemplificar um pouquinho para vocês, ficar talvez um pouquinho mais fácil de entender. Cardioide, ideal para gravação de documentários, casamentos e eventos. O modo cardioide em microfones é um padrão de captação muito flexível que consegue se encaixar em praticamente todo tipo de atividade ou utilização. Então, ele
é bom para tudo, vamos dizer assim, né? Ele é um coringão. Trata-se de um modo ligeiramente direcional, mas não confunda com os padrões hipercardioides ou supercardioides, pois ele ainda capta ruídos de fundo, caso o ambiente não for acusticamente controlado. Então, foi como eu falei, por exemplo, na lapela a gente sabe que tem espuminha, ele fica um pouquinho mais controlado, então o cardioide também, ele é um pouco mais direcionado, mas porém ele ainda tem bastante captação, ele não é 100% direcionado como os priminhos dele, né, o hipercardioide e o supercardioide, né, então ele não tem tanto direcionamento, então ele capta alguns sons, ruídos, mas se a gente está num lugar acústico, um lugar mais fechadinho, tá em um lugar que não faça tanto barulho, a gente consegue trabalhar com ele sim, então ele é interessante, ele dá para se utilizar de várias formas, mas, né, claro, barulhos externos não tem como ter uma mágica de retirar, a não ser na edição de áudio, mas isso é papo para outra aula, tá? Mesmo que haja a chance de captação de ruídos de fundo, o modo cardioide está presente em microfones de diversos tamanhos e formas. Então, a gente consegue encontrar esse estilo de captação em vários estilos de microfones, tá? Então, como ele é uma utilização ampla, né, por mais que ele saia barulhos e alguns ruídos, ele ainda é uma forma bacana de se utilizar, tá? Devido a este fato, ainda não há como contornar um pouco a questão da forma como é feita a captação dos sons do ambiente através da escolha de um formato e posicionamento adequado. Então, tudo vai depender, né, foi como eu falei, aqui eu estou num ambiente, né, eu fecho janelas e portas para tentar ter menos barulho, tá? Falando num sentido geral. Então, barulhos que vão acontecer lá fora, né, fora aqui do ambiente, do quarto que eu estou, pode ser que se for muito alto a gente consiga ouvir, ou talvez não, igual alguns segundinhos atrás passou um avião. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Então, porque o microfone está próximo à minha boca, né, de uma forma próxima, então consegue reduzir ruídos que estejam mais longe. Isso, no geral, né, faz sentido para qualquer microfone. Então, claro, se a gente vai usar um cardioide, a gente tem que ter essa percepção de onde colocá-lo para tentar reduzir os ruídos, né, ou usar em um ambiente que faça menos barulho, porque ele acaba captando mais ruídos, tá? E a imagenzinha meramente ilustrativa dele é essa, é um pouquinho diferente, é bem parecido com o anterior, mas ele, né, é um pouquinho diferente, então ele tem uma direção, mas não é 100% direcionado, então com isso ele também acaba captando um pouco mais de ruídos, tá? Hipercardioide, ideal para utilizar em conjunto com câmeras, na gravação de documentários e na gravação de instrumentos. Então, ele já é um pouquinho mais direcionado, e ali já, né, fala mais ou menos para que é usado, tá? Então, o modo hipercardioide em microfones foi pensado para aqueles que querem isolar o áudio de algo rejeitando ruídos de fundo. Então, ele já é um pouco mais direcionado. Então, quando a gente fala de direcionado, ele tem um ponto específico que vai captar o áudio. Então, se a gente coloca ele ao lado oposto, vai sair mais o ruído do que o que a gente queria gravar. E caso ao contrário também, né? Se a gente coloca ele bem direcionado, ele vai captar, né, exatamente o que a gente quer e vai minimizar ruídos, porque ele já tem essa questão que ajuda a diminuir, né, os ruídos por si próprio, mas porque ele é direcionado. Depois eu vou mostrar a imagem, talvez vocês consigam entender melhor. Então ele tem um direcionamento. Quase igual quando, por exemplo, tá, para tentar ficar fácil de entender. Quando vocês estão com o microfone, provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Tá com fone de ouvido, ouvindo música, por exemplo, alguém manda um áudio no WhatsApp. E aí, não sei, por exemplo, você tira o fone e tá ali na cama, né? O fone meio que jogado ainda conectado ao celular. E aí você pega o celular aqui próximo, né? Aperta o botãozinho e manda o áudio. E aí fica longe, porque o microfone o fone do microfone fica longe, então não capta. Não sei se o exemplo ficou muito claro, mas enfim, como se fosse não, literalmente um microfone. Se você falar com ele aqui próximo à boca, vai captar melhor o áudio. Agora, se você coloca ele alto ou em outro local, a direção que tem que ser captada é assim. Se você coloca ele de outro ângulo, você não vai ter uma captação tão boa.
Não sei se a minha exemplificação ficou boa, na minha cabeça, quando eu pensei, foi simples, foi muito bom, mas na hora de falar, eu não sei se ficou tão bom assim. Mas enfim, como ele tem essa direção, ele tem um direcionamento, se você não direciona ele bem, pode ser que ele não saia com tanta clareza. Mas se ele ficar direcionado, bem posicionado, a gente consegue ter um áudio bom e eliminar bastante os ruídos, tá? Basicamente isso. Trata-se de um padrão de captação direcional, presente em microfones do tipo shotgun. Então, é um microfone que ele já é mais direcionado, diferentemente do lapela, que ele é amplo, então ele vai pegar basicamente sons de todos os jeitos. Ele é específico de um ângulo só, né, em apenas um ângulo. E se você tiver de um ângulo diferente, ou ele virado para um ângulo diferente, pode ser que ele não capte bem o som que você desejava que ele fosse captar, tá? A grande diferença entre os modos hipercarioide e supercarioide é o nível de ruído de fundo, traseiro e lateral que é captado. Então, né, são basicamente essas as diferenças, mas eu vou explicar sobre o supercardioide depois, tá? Geralmente o modo hipercardioide é utilizado para a gravação de instrumentos musicais. Então, como ele é direcionado, né, a gente sabe, vai estar aqui o violão, a gente vai direcionar especificamente para isso, e ele vai eliminar bastante ruídos e vai captar muito bem o áudio que a gente deseja, tá? E aqui ele é bem parecido com o supercardioide, tá? E ele é um pouquinho diferente dos anteriores, então, porque ele é direcionado, tá? Ele tem uma direção específica para a gente conseguir captar os áudios, tá? E aí eu desenho só para vocês terem noção, mais ou menos, de como é. Supercardioide é ideal para reality shows, conteúdo com roteiro, né? Então, o modo supercardioide em microfones é um dos padrões de captação mais populares entre os cineastas independentes, pois é capaz de proporcionar um áudio com pouco ruído de fundo e perdoar falhas na captação. Então, ele é direcionado, mas se você não estiver 100% certinho ali no direcionamento, mesmo assim ele vai ter uma boa captação. Ele é um pouco mais amplo do que o anterior, tá? Então ele tem uma captação um pouco mais ampla. Então, se você não direcionar ele muito bem, ele ainda vai captar, não vai ficar tão gritante a falha, tá? Mas aí, consequentemente, ele tem um pouquinho mais de ruído. Então, basicamente, né, falando deles num geral, quando ele tem uma captação muito ampla, imagine, por exemplo, né, como a gente está mostrando ali. Então, imagina uma bolinha, que seria o dinâmico, por exemplo. É uma bolinha e toda essa parte dessa bolinha, desse microfone, capta áudio. Então, essa bolinha aqui vai captar áudio de todos os lugares. E se ela é direcionada, por exemplo, só nessa parte aqui da frente, que está aparecendo para vocês, e eu estou falando aqui atrás, é claro que o meu som não vai sair com tanta clareza quanto esse aqui, porque a parte que capta é aqui. Já se eu virar, né, virei, a parte da captação tá aqui para mim, e eu estou falando, vai captar muito melhor, e aí vai, né, com isso também tem menos ruídos, como só essa parte, né, uma parte específica que capta o som, e a gente consegue direcionar, vai pegar muito mais o som da minha voz e vai ignorar todos os outros ruídos. Quando ele tem uma captação total, geral, ele vai captar bem a minha voz, mas também ele capta o som do ambiente num geral, tá? Eu acho que também agora a explicação ficou um pouquinho melhor, tá? Então, encontrado normalmente em microfones shotgun, o modo supercardioide é utilizado para captar sons de microfones que estejam presos a um boom, né, poly ou em cima de uma câmera. Então, o boom eu já comentei, depois eu vou trazer também uma foto, mas o boom é basicamente um grande microfone que fica preso a uma varetinha, vamos dizer assim, que aí consegue chegar mais próximo. Depois eu vou trazer uma imagem, vai ficar mais fácil de entender. Que aí fica mais fácil de captar o som, fica muito mais próximo da pessoa, porque ele precisa ser um pouco direcionado, pelo menos. Então, o microfone tem que estar próximo, e a gente sabe que em gravações, por exemplo, de cinema, ninguém fica com lapela, e a gente consegue ouvir super bem, né, as pessoas que estão falando, dialogando naquela cena, mas a gente não encontra um microfone estilo lapela, como esse daqui que eu estou usando, até porque, né, no cinema não pode aparecer esse tipo de coisa. E aí, o bom é justamente para isso, tá? Mas uma outra vez eu fale um pouquinho mais especificamente dele. E o supercardioide, às vezes eu falo até errado, né, gente? Mas vocês estão entendendo. Assim, ele é bem semelhante ao hipercardioide, mas ele é um pouquinho diferente, então ele tem uma captação específica, mas um pouco mais ampla, então ele acaba captando um pouquinho mais de ruídos, tá?
Lobar. Ideal para filmes com muita narração, conjuntos de microfones controlados. Então, ele já é bem diferente. Eu trouxe aqui mais para exemplificar, mas provavelmente ele literalmente serve mais para filmes, tá? Então, provavelmente não vai se encaixar para a maioria de nós, não vai se encaixar esse estilo de captação, tá? O módulo Lobar em microfones é o padrão de captação direcional mais preciso que é possível utilizar. Então, ele é extremamente possível. Vamos supor, ó, agora que eu arrumei uma coisa boa de exemplo. Então, vamos supor que a parte que capta é essa parte de cima da garrafinha. Se eu falar aqui, né, na parte de baixo, dependendo do microfone, vai ouvir e vai sair ruídos externos. E quando a gente fala que ele é direcionado, especificamente a parte que a gente tem que falar é aqui. Então, se eu falar aqui, a minha voz não vai sair muito legal. Eu tenho que falar direcionadamente ele aqui. Então, ele é direcional. Se eu não falar no local necessário que precisa, a minha voz não vai sair com precisão, né? Mas aí a vantagem, como ele é extremamente direcionado, vai gravar o som que a gente quer e vai ter o mínimo possível de ruídos, tá? Eu acho que nas explicações acabou que vocês conseguiram entender, pelo menos eu espero que sim. Mas então, devido a isso, é difícil posicionar microfones com este modo de maneira correta e, consequentemente, é recomendado que uma pessoa opere o microfone durante o uso. Então, sim, né, ele é extremamente bem elaborado, é claro que ele acaba sendo muito mais preciso e acaba minimizando muito os ruídos, só que se ele for usado, né, de uma forma incorreta, vai acabar prejudicando o áudio que a gente gostaria de captar. Então, geralmente é uma pessoa específica que coordena e mexe, então por isso que ele é a nível cinema, que a gente sabe que tem as pessoas que cuidam especificamente dessa parte, tá? Encontrado em microfones shotgun, o módulo lombar necessita de alguém para operar o microfone. Então, foi basicamente como eu falei. Então, tem que ter uma pessoa específica para cuidar do microfone, para ter certeza que essa captação vai ser bem direcionada e específica. Então, a gente vai ter sucesso naquilo que a gente, naquele som, naquele áudio que a gente queria capturar, tá? Por conta disso, muitos acabam optando pelo modo supercardioide, pois é um padrão de captação mais tolerante a erros. Então, né, ele é específico, mas não tão específico assim. Então, a gente consegue captar a nossa voz sem precisar de um direcionamento tão certo, tá? E ele consegue também dar uma minimizada nos barulhos, tá? Nos barulhos em gerais, tá? E seria essa nossa imagem ilustrativa, meramente ilustrativa, a gente já consegue ver que ele tem um formato completamente diferente, então ele é muito específico na hora de captar o áudio. Então, se a gente erra, realmente o nosso áudio não vai ficar tão bom, não vai ficar com tanta clareza. Então, ele tem que ser usado somente por quem realmente sabe, né, como usar o que está fazendo. Por isso que também acabei explicando bem, mas ele geralmente não vai se encaixar no nosso padrão específico do que a gente está procurando, tá? Mas também, se ficar interessado, como eu falo, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, vocês podem saber um pouquinho mais sobre ele. Bidirecional, ideal para entrevistas de rádio. O modo bidirecional em microfones é um padrão de captação de áudio na parte frontal e traseira do microfone. Trata-se de um tipo de padrão geralmente utilizado em podcasts e entrevistas de rádio. Então, ele também ele é direcionado, mas tem a captação em ambos os lados. Então, ele fica muito mais fácil de captar dois sons, até por isso, né, o próprio nome já diz, ele é bidirecional, então ele tem dois lados de direcionamento, então fica muito mais fácil, por exemplo, para entrevista, que eu acho que duas pessoas falando, ele acaba captando melhor o áudio de ambos os lugares, tá? Acho que a explicação também ficou mais ou menos razoável. Deixa eu mostrar o desenho para vocês, que aí a gente já traz mais contexto. Então, como ele é bidirecional, é como se ele fosse dois microfoninhos, então ele capta a frente e atrás ali do som, tá? Acho que isso também não tem muito segredo, tanto que não explica tanto, porque né, o próprio nome já é bem intuitivo. Então, o bidirecional, ele tem essas duas direções, então ele também é bem interessante no nível geral, tá? Como escolher seu microfone? O primeiro critério na hora de escolher o seu microfone é o tipo de captação. Então, foi basicamente o que a gente falou, falei um pouquinho de captação. Aí eu vou relembrar e falar um pouquinho mais sobre, só para ficar mais fácil, né? Que eu expliquei
né? Não sei se ficou tão claro. E aí eu dividi eles em três, que é o direcional, que entra, né, o cardioide, o supercardioide e hipercardioide. Aí os três são direcionais, porém eles têm direcionamentos diferentes, vamos dizer assim, né, que foi como eu expliquei. Então, cada um tem o estilo específico, eu acabei explicando um pouquinho mais, então vocês já devem ter até entendido. Então, esses são os estilos de captação direcional. Então, é direcionado. Esses três são direcionados, tá? Então, são divididos em três tipos: os cardioides, que não gravam na traseira, supercardioides, com uma pequena captação traseira, e os hipercardioides, com uma captação maior na parte de trás. Então, ele capta muito mais, né, na parte traseira. O supercardioide é uma parte, né, só da parte traseira, e o cardioide, ele não grava na parte traseira. Então, ele não é especificamente só naquela região, tá? Naquela parte que é direcionada, ele não, né, falando no estilo geral, tá? Ele não grava, o outro grava uma parte, o outro grava a maior parte naquela parte traseira, tá? Não sei se também a explicação ficou boa. Mas é isso, mas o que importa é vocês entenderem que esses direcionais que são direcionados. Então, tem uma parte que você tem que direcionar a sua voz para que saia bem a captação, tá? E aí são esses três, que é o cardioide, supercardioide e o hipercardioide, tá? Aí nós temos o bidirecional, que a gente falou, e o nome já é bem intuitivo. Como o nome diz, capta na frente e na parte de trás do microfone, porque ele é bidirecional. Então, ele tem dois lugares de direcionamento, tá? Então, possuem mais capacidade de pegar sons de outras direções. Então, como ele tem os dois lados, né, de captação, imaginando como se fosse um microfone. Então, ele capta essa parte, capta essa parte. Por isso que falou que é bacana para entrevistas. Então, a gente coloca, né, o microfone aqui no meio, eu vou falando e vai captando aqui o áudio que eu estou falando. E se tiver uma pessoa aqui na frente, capta também o áudio que a pessoa está falando, porque ele é bidirecional. Então, ele tem dois direcionamentos, na frente e atrás, tá? Se fosse de um lado e de outro, mas, né, para vocês entenderem. E o anterior que eu expliquei, ele tem uma parte específica. Então, vamos supor, se é só a parte traseira, ele estaria falando correto. Se é assim, teria que falar assim. Senão, assim já tem uma captação diferente, tá? Acho que ficou bem exemplificado. Pelo menos eu espero que sim. Usei minha garrafinha de demonstrativo. Ela tá aparecendo em vários vídeos, me ajudando. Que eu tento exemplificar, não sei se fica bom. Mas, bora lá. Onidirecional, capta tudo ao seu redor, sendo ideal para entrevistas e assuntos em movimento. Então, como ele capta, né, se a pessoa está ali se mexendo, falando e andando, capta no geral. Então, imagina que toda a tampa da garrafinha seria a parte que capta, né, os sons. Então, independente do ângulo que eu falasse, né, nesse meu microfone, ele ia estar captando, que é o exemplo, por exemplo, do lapela, né, que ele tem uma captação ampla, ele capta vários sons, e aí a desvantagem é que ele acaba capturando mais ruídos, e é justamente por isso que ele tem essa espuminha, essa almofadinha, para tentar minimizar esses ruídos, mas ele tem uma captação ampla. E aí, ele é bacana para entrevistas ou em movimento, e aí especificamente o lapela, tá, que ele tem esse estilo de captação, ele já fica mais próximo à boca para ele conseguir captar melhor o que a gente quer ser captado, que seria no caso a minha voz, por isso que ele fica próximo de mim, mas ele capta vários sons ao redor, tá? Espero que a explicação tenha ficado boa. Outro ponto que é importante saber é o tipo de microfone que deseja ter. Então, já trouxe ali, né, o lapela, vocês já viram que eu falo bastante dele. Então, as lapelas são aqueles modelos que se prendem na roupa, exatamente igual esse que eu estou usando. Eles garantem uma maior flexibilidade a quem está falando e mais liberdade com as mãos. Geralmente são usados de modo individual, né? Porque pensa ficar tirando, né, o lapela. Prendeu, gente, não quer sair, gostou de mim. Gente, prendeu de verdade, espera, foi. Aí, por exemplo, tô falando aqui, aí eu vou passar pra uma pessoa, a pessoa prende. Tanto que, ó, se ele ficar aqui, ó, pertinho de vocês, fica mais baixo. Se eu trago ele mais perto da boca, ele já fica mais alto. Até tô falando um pouquinho mais baixo pra não estourar muito o som. Então, tem essa variação. Se eu colocar ele bem longe, ainda vai estar saindo minha voz. Mas, obviamente, a minha voz acaba saindo, né, um pouquinho mais baixa, mas independente do ângulo que ele estiver, ele consegue captar bem. Então, geralmente é utilizado por uma única pessoa, porque ele fica preso à roupa,
né? Mas a vantagem é que a pessoa consegue ter liberdade com as mãos, consegue andar, né? Se tá junto, né, do corpo assim e tá tudo que não, que no caso ele tá ligado aqui, então eu não consigo ter tanta mobilidade assim. Mas se ele estiver junto ao corpo da pessoa, igual, por exemplo, no BBB, né? No Big Brother, o pessoal, eu não sei se eles usam uma lapela, pra ser sincero, eu acabei nunca reparando, mas eles têm um microfone. Eu acho que é mais ou menos estilo lapela, eles colocam, só que em vez de ser preso assim, é como se fosse um colar no pescoço. Você pode reparar, eu acho que tem essa espuminha também. E fica aqui nessa região para conseguir captar bem o som. Então é mais ou menos esse mesmo estilo. E aí eles têm o fio e aí eles guardam, né, como se fosse, né, não sei exatamente o que é, acho que é um gravador, não sei como que funciona exatamente essa parte, mas fica próximo, né? Geralmente acho que eles guardam no bolso ou prende ali na roupa, né? O instrumento que fica ligado o fio junto com o lapela, tá? Então acho que mais ou menos o Big Brother, os participantes acabam usando esse estilo de lapela, coloca ali no pescoço que fica próximo, então a gente consegue ouvir o que as pessoas estão falando, tá? Acho que ficou boa também a explicação, deu para entender. Né? E aí eu quis falar isso, né, da flexibilidade, que o pessoal vive, né, com aquele microfone que está sendo monitorado 24 horas, então eles não acabam não tirando só quando vai tomar banho na piscina para não molhar, né? Mas aí eles conseguem fazer tudo que eles precisarem, porque tecnicamente não atrapalha. Então a ideia do lapela também é isso, tá? Shotgun. Os shotguns são direcionais, ou seja, precisa ser apontado para a pessoa que fala. Conseguem captar bem quando os quanto a grupo de pessoas são maiores. Então ele é direcional, tá? Mas ele consegue captar várias pessoas, mas foi como eu expliquei mostrando na garrafinha, ele tem que ser um pouco mais direcionado também, tá? Condensadores. Os condensadores são os modelos mais indicados para serem usados em estúdios. São ótimos para gravar com um grupo maior de pessoas, sem perder detalhes de som, sem correr risco de ruídos indesejados. Então, foi como eu falei, quanto mais direcionado ele é, menos ruído ele acaba captando. Mas aí, em contrapartida, né, se ele é muito bem direcionado, se ele não está bem direcionado, ele acaba tendo um pouco mais de falha no momento que a gente vai fazer a captura de áudio, tá? Então é importante saber essas diferenças e ter esses tipos de cuidados para saber. Então, geralmente eu indico, por exemplo, o lapela. Ele é bem bacana, serve, acho que para início, né? Para quem está começando no YouTube, ele não é muito caro. Ele tem um preço mais acessível. E se você vai gravar principalmente a sua voz, é interessante que você consegue utilizar, você fica com as mãos livres, ele é tecnicamente bem discreto e ele é bem bacana. Aí, claro, dependendo do estilo de vídeo, pode ser que você precise de um outro, mas esse daqui ele é bacana porque ele também consegue captar bastante coisa. Então dá para você tirar e colocar, né, fazer ele como um mini microfone, dá para ter dar uma trabalhada, tá? Né, com ele. Foi como eu falei, não existe exatamente um padrão, claro que cada um é específico para algum estilo de coisa, né, ou um estilo de fala, direcionado, não direcionado, bidirecional, por exemplo, mas a gente consegue utilizar para funções diferentes, mas aí a gente consegue entender um pouquinho mais do que vai fazer sentido para a gente, tá? Então eu espero que tenha ficado claro que eu tentei aqui, me desdobrei um pouco para tentar explicar para vocês, mas agora que vocês já têm um pouquinho mais de base, né, para quem não sabia quase nada de microfone, agora com certeza tem um pouco mais de base, já consegue entender um pouquinho mais e se direcionar a um microfone específico para comprar e conseguir utilizar. Então já sabe se você vai fazer, por exemplo, vídeos com instrumentos musicais, talvez realmente o lapela não seja um dos melhores, mas aí tudo é uma questão de custo-benefício, ver o que é vantajoso para você, se nos vídeos vai ser só som de instrumentos, se vai ter você falando, e qual que vai ser mais vantajoso, mas agora vocês já conseguem saber, né, os tipos, as diferenças e as captações que tem, né, no mundo dos microfones, e aí você consegue se direcionar e pesquisar especificamente qual é o melhor para você, tá? No meu caso, o melhor, principalmente para as aulas, o lapela é maravilhoso, serve super bem. E para o estilo de vídeo de YouTube que eu e meu noivo fazemos, também faz total sentido, tá? Então vai depender muito do estilo de vídeo, da proposta que você tem de gravação, tá? Então é isso principalmente que você tem que levar em consideração. Por mais que eu fale bastante do lapela, né? É porque é o que faz sentido para mim, tá? E aí você vê o que faz sentido para você. Agora vocês têm base e conseguem entender um pouquinho melhor e pesquisar, ver na internet diferenças, pessoas que tenham, né, mais de um
microfone, testando a diferença de um som de um de outro e ver qual que faz sentido para vocês, tá? Reta final da nossa aula, né? Então, nossa conclusão. Mesmo que existam microfones mais adequados para determinada atividade ou função, não quer dizer que seja errado utilizá-los para outras. Então, foi basicamente isso também que eu expliquei. Então, muitas vezes, um estilo de microfone você consegue utilizar para outras coisas, tá? Claro que tem as captações específicas, então, dependendo do que você quer gravar, vai ficar muito melhor com determinado tipo de microfone, mas não impede que você use o que você já tenha, ou que, por exemplo, o lapela eu não consiga gravar um violão, por exemplo. Se eu estiver cantando e tocando violão, vai ser ótimo, porque vai sair o som do violão e também vai sair o som da minha voz. Ou, por exemplo, eu só tenho um lapela e eu quero gravar só o violão. Eu consigo pendurar o lapela em algum local que esteja ali próximo do violão e também vou conseguir utilizá-lo. Claro que ele não é específico para isso, mas eu com certeza vou conseguir utilizar o lapela de uma maneira diferente, tá? Isso não vai ser um problema. Os principais e mais comuns tipos de microfone que encontramos no mercado são dinâmicos, condensadores de diafragma grande, condensadores de diafragma pequeno e microfones de fita. Então, são esses os tipos mais comuns de microfone que a gente encontra. Expliquei bastante sobre eles na aula e eu espero que tenha ficado clara a minha explicação, tá? Existem diversos modos de captação, que são o unidirecional, cardioide, hipercardioide, supercardioide, lobar e bidirecional, que é até quase sem voz, né? Mas aí vocês entenderam que existem vários estilos de captação, então uns que são mais direcionados, outros que são menos direcionados, e frisando ali o lobar, que eu não recomendo muito, porque ele precisa ser bem mais específico, e se a gente não sabe utilizá-lo, ele pode ter uma captação ruim, tá? Então ele é indicado para cinema, esse tipo de coisa, pessoas que mexem especificamente só com essa parte de som, tá? E finalmente as nossas perguntinhas, tá? Que vocês sabem que eu gosto de trazer aqui as nossas perguntinhas no final da nossa aula, para relembrar os conhecimentos e também fixar os conhecimentos que vocês tiveram na aula, saber o que vocês acertaram e saber o que vocês erraram. Então, bora lá. Perguntinha número 1. Se souber quais os principais tipos de microfone e seus modos de captação, a compra ficará mais simples. Então, essa não tem nem segredo, né? É verdadeira. Então, se a gente sabe, conhece um pouquinho mais, quem não sabia nada, agora vocês já sabem pelo menos um pouco, né, sobre o microfone e os modos de captação. Então, com certeza, agora fica muito mais fácil escolher um microfone para comprar, tá? Perguntinha número 2. Sabemos que existem microfones mais adequados para determinada atividade ou função. E isso quer dizer que necessariamente precisamos usá-lo apenas para a função e atividade que ele foi feito. Essa eu nem preciso enrolar muito, não vou nem falar para vocês da pause que vocês sabem muito bem a resposta e é falso, obviamente. Então, foi o que eu acabei de explicar. Não é porque eu tenho um lapela que eu só vou utilizá-lo ele dessa maneira. Eu consigo fazer algumas adaptações, né? Se eu só tenho esse tipo de microfone e vou fazer, né, um vídeo específico somente uma vez, né, gravando um violão, por exemplo. Então, eu consigo utilizar o meu lapela. Talvez ele não seja tão bom como um outro que é específico para isso, mas eu consigo utilizá-lo sim, tá? Então a gente consegue ter essa flexibilidade para usar os microfones, que foi como eu falei, a principal função do microfone é captar o áudio. Então uma captura de áudio com o microfone acaba sendo muito melhor do que somente com o celular, tá? Perguntinha número 3. Quais os tipos de microfone? Opção A, dinâmicos, condensadores de diafragma enorme, condensadores de diafragma médio e microfones de faixa. Opção B, dinâmicos, condensadores de diafragma grande, condensadores de diafragma pequeno e microfone de fita. Opção C, dinâmicos, condensadores de diafragma grande, condensadores de diafragma médio e pequeno. Esse é um pouquinho mais difícil, a pergunta é um pouquinho mais comprida, mas se vocês pausarem e lerem com atenção, a gente falou bastante sobre isso na aula também, e eu sei que vocês vão acertar, tá? Então, já passando, a resposta certa é a nossa opção B, dinâmicos, condensadores de diafragma grande, condensadores de diafragma pequeno e microfones de fita. Então, são esses os tipos de microfone que nós temos, tá? Eu expliquei um pouquinho mais no início da aula, mas foi bem explicadinho, espero que tenha ficado claro. Mas se ficou alguma dúvida, é só voltar no vídeo
e rever, ou também se vocês procurarem vídeo no YouTube, com certeza vai ter alguém explicando de uma maneira diferente, né, os tipos de microfone, e eu tenho certeza que se na minha explicação ficou alguma dúvida ou não ficou bem claro, com certeza com algum vídeo no YouTube vocês vão conseguir entender, ou até mesmo alguém fazendo demonstração, né, da utilização efetiva do microfone, e aí colocar, né, o áudio de determinado tipo de microfone, né, de tipos diferentes de microfone, vocês vão conseguir ouvir a diferença, e fica ainda mais interessante. Como eu não tenho, né, esses vários tipos de microfone, eu não consegui trazer aqui os exemplos para vocês, mas com certeza vocês vão encontrar no YouTube, tá bom? E nossa última perguntinha, perguntinha número 4, essa é um pouquinho mais difícil, mas eu tentei não deixar tão difícil para vocês, tá? Então, quais os modos de captação? Aí eu vou ler aqui, mas se vocês precisarem, dá um pause e depois volta que logo eu trago a resposta, tá? Então, opção A, onidirecionais, cardioide, hipercardioide, supercardioide, lobar e bidirecional. Opção B, onidirecional, cardiótico, hipercardíaco, supercardíaco, lobar e bidirecional. Ou opção C, onidirecional, cardioide, hipercardioide, supercardioide, lobar e tridirecional. Né? Até foi quase aqui um trava-língua, foi até difícil de falar. Se precisar dar um pause e ler de novo, tá? Acho que eu acabei lendo um pouquinho rápido. Mas já passando para a nossa resposta, a resposta correta é a opção A, tá? Onidirecional, cardioide, hipercardioide, supercardioide, lobar e bidirecional. Fica até falta, chega a faltar o fôlego. Aí eu tentei colocar meio pegadinha, né? Que foi o cardíaco, acabou que eu já tava tão acostumada a falar cardioide que acabei até falando errado, mas aí quando vocês leram, provavelmente vocês perceberam a diferença. E ali no final também coloquei tridirecional, então seria que teria 3 sentidos de direção e, né, pelo que eu saiba, não existe um assim, a gente tem um bidirecional, tá? Também expliquei, falei bastante, né, sobre os modos de captação na aula, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham ficado com muitas dúvidas. Mas se surgiu alguma dúvida, volta ali no conteúdo, né, que aqui no momento das perguntinhas a gente acaba errando e a gente vê o que a gente não entendeu às vezes também. Volta ali no conteúdo da aula, vê mais uma vez, ou como eu falei, procura às vezes um vídeo no YouTube, uma pessoa explicando de uma forma diferente da minha, vocês conseguem entender melhor, né, o que está sendo falado ali, consegue tirar às vezes alguma dúvida que aqui na minha explicação não ficou tão boa, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula produtiva. Para quem não sabia nada de microfone, agora vocês têm uma base, já ficou um pouquinho mais fácil de pesquisar e procurar qual estilo de microfone faz sentido para vocês, tá? Então eu espero ter ajudado, espero que essa aula tenha agregado bastante para vocês. E aí, como eu sempre digo no finalzinho da aula, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. Procurem, né, no Google, no YouTube, tirem dúvidas e vejam mais vídeos sobre esses conteúdos que aí vocês vão ter mais base e vão saber um pouco mais, tá bom? Gente, muito obrigada, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau!